Bom, gente, estamos aqui de volta. Nas aulas, né, de hoje, nós vamos conversar novamente sobre segurados. Já falamos sobre segurados na categoria de empregados, né? Nós vamos agora conversar sobre os trabalhadores avulsos. Avulsos que podem ser avulsos portuários ou não portuários. Vejam, esses trabalhadores enquadrados na categoria de avulsos, é muito frequente você encontrar, tá, um entendimento no senso comum de que seriam aquelas pessoas que estão trabalhando sem carteira anotada. Um amigo encontra o outro e pergunta assim: "Aí, rapaz, está trabalhando?" "Eu tô." "E está com a carteira anotada?" "Eu não, eu estou avulso." "E tu está com a carteira anotada?" "Também não, estou avulso." Ou seja, para as pessoas fica parecendo que trabalhador avulso é aquele que está numa empresa trabalhando, mas que está na informalidade, sem a carteira devidamente anotada pelo empregador, ok? Não é isto. Avulso, eu posso afirmar a vocês que é talvez uma das categorias mais amarradas pela legislação. Embora a Lei 8.212 e a Lei 8.213, de forma muito preguiçosa, apresentem o trabalhador avulso como sendo aquele que presta serviços a uma ou mais empresa, sem vínculo empregatício, em atividades, né, previstas no regulamento, o regulamento se ocupa de definir de forma muito amarradinha quem é este trabalhador avulso. Então, diz o regulamento para a gente que este avulso, seja ele o portuário ou não portuário, realmente é um trabalhador que presta serviços a uma ou mais empresas. Sindicalizado ou não, esse indivíduo deverá prestar serviço. Para ser enquadrado como avulso, ele deverá prestar serviço com a intermediação obrigatória do seu sindicato, mesmo não sindicalizado, através da categoria de sindicato da atividade de que ele se ocupa, ou através do órgão. Então, vamos lá. Avulso é aquele que presta serviço, se portuário, através do órgão, ou aquele que presta serviço, se não portuário, através do sindicato, tá, da categoria. Mesmo que ele não seja sindicalizado, ele prestará serviço através do sindicato, ok? Então, avulso, para ser enquadrado nessa condição, tem que ter intermediação obrigatória do órgão ou do sindicato, seja ele sindicalizado ou não. E o regulamento nos apresenta as várias atividades que são desenvolvidas pelos trabalhadores avulsos. Vejam então, avulso não é aquele que está na informalidade. Avulso é aquele que presta serviço e tem todas as formalidades cumpridas pelo órgão ou pelo sindicato, que são os responsáveis pela sua inscrição. O rito de inscrição, as formalidades para inscrição, podem ser o cadastro ou o registro do avulso. E são feitas, tá, essas formalidades são levadas a cabo ou pelo sindicato, se for avulso não portuário, ou pelo órgão, se for um avulso portuário. Então, o trabalhador avulso tem a sua condição devidamente formalizada através de cadastro ou de registro, não é alguém que está prestando serviço à empresa na informalidade. E esse trabalhador vai ter a intermediação na prestação do serviço do sindicato ou do órgão. Então, eu vou apresentar para vocês algumas informações sobre trabalhadores avulsos extraídas da Instrução Normativa 971, que é uma instrução muito nova, publicada, né, agora no mês de novembro, e nós vamos ter aí apenas detalhamento do que está no regulamento. Não há qualquer alteração, uma vez que a instrução vem em cima da legislação que já existia antes do edital para auditor e analista. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos quadros. Vamos lá. Então, segurados avulsos. Nós temos aqui como avulso, tá, um indivíduo que contribui obrigatoriamente. Então, vamos lá. Contribui obrigatoriamente na qualidade de avulso aquele que, sindicalizado ou não, contratado mediante a intermediação obrigatória de quem? Do sindicato da categoria, quando for atividade, né, não portuária, ou do órgão, quando for atividade portuária, certo? Então, quem vai intermediar, se for avulso portuário, é o órgão. E ele presta serviços de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício a diversas empresas. Então, ele apresenta assim: o avulso é aquele que, sindicalizado ou não, é contratado mediante a intermediação obrigatória do sindicato. E se tratar de atividade portuária, quem vai intermediar é o órgão, tá?
e ele vai prestar serviço que pode ser urbano ou rural a várias empresas sem vínculo empregatício. Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, o avulso é o que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural sem vínculo empregatício a diversas empresas, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou, quando se tratar de atividade portuária, do ógmo. Então, de novo, aqui sempre a presença do sindicato intermediando ou do ógmo intermediando a prestação dos serviços, que podem ser de natureza rural ou urbana. O portuário é aquele que presta serviços de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações na área dos portos organizados e também de instalações portuárias de uso privativo, com intermediação obrigatória do ógmo. Só lembrar vocês que no porto nós encontraremos também outros trabalhadores avulsos, tais como guindasteiro, amarrador de embarcação, encontramos os práticos de barra, tá? Adiante nós vamos conversar sobre esses, trabalhadores. Fora do porto nós encontramos o pessoal que faz a parte de extração de sal, trabalhadores de indústria de sal. Temos também os ensacadores de cacau, café, algodão. Temos fora do porto também os trabalhadores que atuam na estiva de carvão e minério, tá? Que são, trabalhadores avulsos não portuários, esses que estão na estiva de minério, na parte, de ensacar ou arrumar cargas, tá certo? Então, vamos à próxima situação aqui, tá? Atividades integrantes do trabalho portuário avulso. Então, aqui são referenciadas a capatazia, a estiva, a conferência de carga, o conserto de carga, bloco, serviço de bloco e vigilância de embarcações. Então, eu vou encontrar aí como avulsos, o pessoal de capatazia, estivadores, conferentes, consertadores, pessoal de serviço de bloco e vigias portuários. Vejam, a gente vai já apresentar o que é cada atividade. O pessoal de capatazia movimenta a carga na faixa portuária, em instalações públicas. Já o pessoal da estiva movimenta a carga dentro do navio, com vés e porão do navio. O pessoal da área de conferência, os conferentes de carga, eles se ocupam de conferir o que está sendo colocado no navio, retirado do navio. Os consertadores, como o próprio nome diz, eles se ocupam de embalar, reembalar, recompor volumes quando eles são abertos para vistoria. O pessoal de serviço de bloco vai se ocupar de fazer a limpeza das embarcações e também a parte de batimento de ferrugem, tá? De navios, tá certo? E o pessoal de vigilância de embarcação, que são os vigias portuários, se ocupam, como diz o nome aqui, de vigiar os navios, os porta-lós, as rampas dos navios, Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre capatazia, tá? Primeira atividade. Então, a atividade de capatazia abrange a movimentação de mercadorias, mas é uma movimentação de mercadorias em instalações de uso público, então é na faixa portuária, tá? Compreendendo recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Então, esse aí é o pessoal de capatazia. Além do pessoal de capatazia, também se ocupa da movimentação de carga o pessoal da estiva. Só que enquanto o pessoal da capatazia atuava na área de faixa portuária, nas instalações de uso público, o pessoal da estiva, os estivadores, movimentam carga nos convéses ou nos porões das embarcações, principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação, despeação, bem como carregamento ou descarga das embarcações, quando realizados com equipamentos de bordo. Então, quando a gente fala de estivador, é um trabalhador que está movimentando carga dentro do navio. Vamos ao próximo tipo de avulso, tá? Conferência de carga. Então, o conferente,
ele vai se ocupar de contar volumes, anotar características, procedência, destino daquela mercadoria, verifica o estado das mercadorias, assiste, né, presta assistência à pesagem, confere o manifesto de carga e os demais serviços correlatos em operações de carregamento e descarga de embarcações. O pessoal de conferência e os conferentes de carga, eles recebem um manifesto. Esse manifesto, ele é, em geral, traduzido nos portos, né? Tem sempre um tradutor juramentado prestando serviço a essas empresas que trabalham com operação portuária, porque tem que entregar o manifesto de carga ao conferente já traduzido. Então, de posse desse manifesto, o conferente de carga faz, como diz aqui, a conferência do manifesto, verificando se os itens listados nesse manifesto são efetivamente aqueles que estão sendo descarregados, por exemplo, tá? Para ficar aqui no porto de Fortaleza ou no porto que vai, né, adiante o navio também vai passar pelo Porto de Santos. Então, ele tem que ter um manifesto determinando quais são os itens que vão ser descarregados aqui no porto particularmente. Então, é ele que se ocupa de fazer esse trabalho aí de conferência do que vai descer do navio ou subir no navio. Conserto de carga. Conserto de carga, como diz o nome, é a atividade feita pelo consertador e diz respeito a reparo, restauração de embalagens, de mercadorias, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição, tanto no carregamento como na descarga de embarcações. Então, às vezes, por exemplo, a aduana necessita abrir um dado volume, o consertador vai fazer a abertura do volume para vistoria e depois vai fazer a recomposição desse volume. Então, já vimos pessoal de capatazia, estiva, conferente de carga, conserto de carga. Agora, vamos conversar aqui sobre as atividades de bloco. Então, aquele que presta serviço de bloco, ele vai se ocupar de limpeza e conservação das embarcações, tá? Tanto das embarcações quanto dos seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta ou serviços correlatos. Vigilância de embarcação, atividade aí é do vigia portuário, diz respeito à fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como a movimentação de mercadorias em portalós, rampas, porões, convéses, plataformas ou em outros locais da embarcação. Tá? Então, conforme nós vimos aqui, nós temos uma situação de trabalhadores, nesse primeiro momento, né, nos dedicamos mais àqueles que prestam serviço, né, junto às embarcações, na área portuária e com a intermediação do ógmo. Na próxima aula, eu vou apresentar ainda outros avulsos que trabalham na área portuária, como é o caso do pessoal que trabalha com amarração de embarcações, com alvarengas, os práticos de barra e também dos avulsos não portuários. Nós vamos conversar um pouquinho, tá, sobre isso e vamos também apresentar como é a sistemática da prestação de serviço dos trabalhadores avulsos. Então, por enquanto, nós ficamos até aqui e na próxima aula seguimos conversando sobre trabalhadores avulsos. Até lá, gente!